Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Hoje a gente vai terminar esse capítulo, que é o capítulo 11, e vamos continuar lendo aqui o subtítulo O Derramar das Taças da Ira, que diz assim: A primeira taça afetou todas as pessoas que adoravam a besta, conforme Apocalipse 13, versículo 8. Reminiscente da praga de tumores no Antigo Egito, que está em Êxodo 9, 10. Abre aspas. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, versículo 2. A segunda taça é representada como transformando todo o mar em sangue e fazendo com que morresse tudo o que ele continha. Apocalipse 16, versículo 3. Este flagelo e o seguinte lembram o leitor do rio Nilo, que virou sangue nos dias de Moisés. A terceira taça estende os efeitos da segunda e faz com que as águas na terra, abre parênteses, os rios e fontes de águas, fecha parênteses, também se transformem em sangue. Apocalipse 16, versículo 4. O, abre aspas, anjo das águas, fecha aspas, comentou a respeito deste terrível acontecimento, dizendo, com efeito, que os homens na terra estavam simplesmente colhendo o que havia plantado. Abre aspas. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos ou discípulos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Apocalipse 16, versículos 5 e 6. Desde que Roma derramara o sangue de mártire, teria agora que beber sangue. Tão certo quanto o Cordeiro é digno do louvor dos céus, Apocalipse 5, versículo 9, Roma é digna do tormento que está recebendo sobre o juízo de Deus. Como se dissesse, abre aspas, amém, fecha aspas, ao comentário do anjo das águas, o altar celestial louvou a Deus por seus juízos verdadeiros e justos. Abre aspas. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. Fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 7. Num ponto anterior de Apocalipse, as almas sob este altar pediram vingança. Conforme a gente já viu nos outros estudos, Apocalipse 6, versículo 9 e Apocalipse 8, de 3 a 5. Quando o juízo cai sobre os responsáveis pela morte dos mártires, o próprio altar é apresentado como respondendo, a fim de louvar o evento. A quarta taça tem um medonho efeito sobre o sol. Abre aspas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e a blasfemar o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram
para lhe darem glória, fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 8 e 9. Que quadro assustador de tormento para os pecadores. Embora todas essas calamidades das 4 primeiras taças tenham ocorrido em rápido sucessão, nenhum dos perversos atingidos por elas chegou ao arrependimento. Em resultado disso, eles tinham avançado demais, não podia arrepender-se. A Bíblia ensina realmente que as pessoas podem aprofundar-se tanto no pecado que lhes é, abre aspas, impossível, fecha aspas, arrepender-se de seus pecados, conforme é dito em Hebreus 6, versículo 6. Essa era a condição da Roma antiga quando Deus começou a desmantelá-la, como castigo pelos seus crimes contra o céu. O seu povo não se arrependeu nem deu glória a Deus pela sua santidade. Eles simplesmente continuaram pecando, blasfemando novamente o seu nome. Embora os 4 primeiras taças tivessem afetado a terra de maneira geral, a 5ª golpeou o trono da besta e seu reino. Abre aspas. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 e 11. O trono, entre aspas, da besta é o centro de seu império em Roma. O fato desse reino ter se transformado em trevas, entre aspas, refere-se simplesmente ao enfraquecimento e diminuição do domínio de Roma sobre o mundo. Dificuldades desta magnitude poderiam ter levado os humildes a reconhecerem os seus erros e se arrependerem, mas no caso dos orgulhosos romanos, só os levaram a aumentar sua pecaminosidade. A 6ª taça prepara o cenário para a ruína total do império. Abre aspas. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 12. Roma, desde há muito, considerava o território que ficava do outro lado de suas fronteiras orientais, abre parênteses, além do Eufrates, fecha parênteses, como uma terra de perigos terríveis e desconhecidos. A ideia das águas do Eufrates secarem é um modo de dizer que os piores temores de Roma iria materializar-se, significando que o último obstáculo para a queda de Roma foi afastado. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem, abre aspas, 3 espíritos imundos semelhante a rãs, fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 13. As mentiras e enganos desses 3 aliados ímpios são representados de maneira muito adequada. Os espíritos imundos, abre aspas, são espíritos de demônios, operadores de sinais, fecha aspas. Conforme também está em 2 Tessalonicenses 2, versículo de 8 a 12,
e também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, fecha parênteses. E, abre aspas, se dirigem aos reis do mundo inteiro, fecha aspas. Apocalipse 16, primeira parte do versículo 14. Com que propósito o dragão, a besta e o falso profeta estão reunindo os reis da terra? Eles os chamam para, abre aspas, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, fecha aspas. Apocalipse 16, primeira parte do versículo 14. A batalha de Armagedon vai ser travada. Os profetas modernos pregam frequentemente a respeito desta batalha. Eles identificam a Rússia, Israel, os Estados Unidos e outros partidos que supostamente figuram esse grande episódio. Eles descrevem uma grande guerra mundial que terminará com a volta do Filho de Deus, o estabelecimento de um reino na terra e o reinado de Cristo em Jerusalém por 1000 anos. Que imaginações férteis! A batalha de Armagedon não está à nossa frente na história, ela já passou. É o estilo apocalíptico de descrever a derrubada final e terrível do Império Romano. A cena da batalha em Apocalipse 16 fica dentro do contexto do conflito do primeiro século entre a Igreja e Roma, sua arqui-inimiga. A guerra travou-se nesse contexto. Seria violentar a integridade da Bíblia, projetá-la para o nosso tempo ou em era futura. O dragão, a besta e o falso profeta do drama que se desenrola, abre aspas, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 16. O lugar nomeado aqui é identificado por uma transliteração grega do hebraico, Armegido, abre parênteses, a montanha de Megido, fecha parênteses. Megido era, sem dúvida, um campo de batalha famoso. Foi ali que se deu a derrota de Sisera, pelo poder de Deus através de Débora e Baraque, conforme está em Juízes, capítulo 5, versículo 19 e 20. Fecha parênteses. Da morte de Acasias às mãos de Jeú, conforme está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 29. E da morte prematura de Josias sob o faraó Neco, 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. Abre aspas, o último desses eventos ficou gravado na memória do povo judeu, e o lamento por Josias no vale de Megido foi citado muito tempo depois como um momento típico de luto nacional. Fecha aspas, conforme escreveu Iwet no seu livro. Embora a planície de Megido seja conhecida como um lugar passível de identificação onde ocorreram eventos históricos, não existe um ponto geográfico na Terra identificável como a montanha de Megido. Todos os profetas modernos que preveem uma batalha literal de Armagedon no Oriente Médio estão desafiando o estilo da literatura apocalíptica e perdendo de vista o propósito da revelação. Será uma batalha
literal, comandada por Hans literais? A Batalha de Armagedon, como descrita no Apocalipse, é um símbolo para a destruição final das forças malignas de Roma. O nome representa um acontecimento e não um lugar, e significa a ruína do terrível inimigo que se lançou contra Cristo e sua igreja no primeiro século. Nas palavras de Cairde, no seu livro, diz assim, abre aspas, mas qualquer tenha sido a origem ou origens do termo Armagedon, pelo menos isso fica claro. Da mesma forma que os outros nomes dados por João, trata-se de um símbolo. Ele não está esperando uma batalha ao norte da Palestina, mas em Roma. Fecha aspas. Que confronto, segurança e encorajamento teriam os cristãos do primeiro século ao ouvir notícias vagas sobre uma batalha a ser travada 19 ou 20 séculos depois de sua época? Eles precisavam certificar-se de que sua luta presente teria bom êxito, sendo assegurada a vitória das forças da justiça sobre os inimigos. Justamente a comunicação dessa mensagem é o foco desse capítulo e, na verdade, de todo o livro de Apocalipse. Note em relação a isso a exortação entre parênteses de Apocalipse 16:15, abre aspas. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Fecha aspas, fecha parênteses. Com as forças de Satanás entrincheirando-se para o conflito final e decisivo, o Senhor insere uma nota de advertência sobre a sua vinda. Novamente, abre aspas, vinda, fecha aspas, não é a sua volta pessoal no fim dos tempos, mas nos eventos do juízo histórico contra Roma, conforme Apocalipse 22, versículo 20. Com efeito, Jesus estava dizendo ao povo de Deus perseguido, abre aspas, cristãos, antes das coisas melhorarem para vocês, elas vão ficar piores. A batalha final e cataclísmica entre a igreja e a poderosa Roma está em formação. Vocês podem ser tentados e desistir e julgar que a luta é inútil, mas eu lhes asseguro que virei rápida e velozmente para derrubar seu adversário. Agora não é o momento oportuno para desanimar. Vocês resistiram a Roma e usaram as vestes puras do discipulado fiel até este ponto, e não devem ceder e ficar nus nessa hora final do juízo contra ela. Sua vida perderá o sentido se fracassarem justamente agora. Fecha aspas. A sétima taça é então esvaziada em último lugar. Abre aspas. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 17. Acabou-se. A última taça da cólera divina esvaziou-se e tudo se achou pronto para a conclusão do drama apocalíptico relativo a Roma. Com esse anúncio, houve relâmpagos, vozes e trovões, conforme Apocalipse 16, a primeira parte do versículo 18. Ocorreu simultaneamente um grande terremoto, abre aspas,
como nunca houve igual desde que há gente na terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Fecha aspas. Apocalipse 16, primeira parte do versículo 18. A terra tremeu, grandes cidades caíram e a própria Roma ficou dividida em 3 partes. Apocalipse 16, primeira parte do versículo 19. Até mesmo ilhas e montanhas remotas foram removidas pelas terríveis tensões colocadas sobre o planeta Terra. Apocalipse 16, 20. Por quê? Abre aspas. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do fulgor da sua ira. Fecha aspas. Apocalipse 16, primeira parte do versículo 19. O céu observou os pecados de Roma e está retribuindo com justiça esses pecados. Ela terá de beber a taça não diluída da fúria divina. Abre aspas. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobretudo grande. Fecha aspas, Apocalipse 16, versículo 21. A cena é caótica. À medida que a ira crescente é despejada sobre Roma, a cidade imperial se divide em 3, e os homens correm freneticamente para fugir da saraivada, que cai sobre suas cabeças, esmagando-os. Houve realmente pânico e confusão universal por ocasião da queda de Roma. Bem pior do que a terrível queda do mercado de ações em 1929. A civilização propriamente dita entrou em colapso por algum tempo quando Roma caiu. Apesar de todas as suas faltas e maquinações contra a Igreja, o Império Romano era o repositório da civilização desde o primeiro século a.C. até o seu colapso no quinto século depois de Cristo. Os poderosos exércitos romanos haviam proporcionado ao mundo 200 anos de paz. Os tribunais romanos e as leis civis promoveram a estabilidade social do império numa medida até então desconhecida. Os transportes e a comunicação se tornaram possíveis em escala sem precedentes. A civilização retrocedeu séculos com a derrota e queda do Império Romano. Os godos entraram na Itália, capturaram Roma e devastaram a cidade até então expugnável, no ano 410. Em 455, os vândalos saquearam a cidade durante 2 semanas. Em 476, o chefe germano Odoacer depôs o último imperador e pregou a tampa do caixão do império. O mundo foi atirado para a Idade Média. O pecado é tão abrangente que não só indivíduos e famílias podem ser arruinados por ele, mas até mesmo toda uma cultura ou civilização. Pensar nos efeitos devastadores do pecado para todo o mundo civilizado nos faz refletir sobre as possibilidades do mesmo em nossa geração. Poderia nosso mundo afundar-se de tal modo no pecado e rebelião contra o seu Criador que outro juízo viesse a acontecer na história antes do juízo final, do grande juízo final?
Fica para se pensar, né? Tá aí a pandemia. Conclusão. A quinta, sexta e sétima taça da ira divina continham a condenação final e completa de Roma. O incidente de sua queda é tão momentoso na história de Apocalipse que seus detalhes sangrentos são descritos em 4 capítulos do livro. Caiu a grande Babilônia. 10 perguntinhas para reflexão. Mostre como a visão preliminar de João serviu para estabelecer o cenário dos eventos associados com a derrubada catastrófica de Roma. Pergunta 2. Que tipo de cântico foi entoado pelos mártires em sua posição vitoriosa? Pergunta 3. Como é possível que a ira de Deus seja vista em belíssimas taças de ouro? Pergunta 4. Discuta as semelhanças entre as pragas do Velho Testamento sobre os egípcios e as taças de ira contra Roma. Pergunta 5. Que jogo irônico de palavras é feito nesse contexto com o termo, abre aspas, digno, fecha aspas. 6. Descreva os efeitos da quinta taça. 7. Qual o significado do despojar da sexta taça? 8. O que é a batalha de Armagedon? 9. Descreva como a última taça da ira divina foi derramada. 10. E última, pelo que você conhece da história, qual o efeito universal do colapso do Império Romano no quinto século? Obrigado por acompanhar a leitura desse livro, que a gente aprende muito sobre o livro de Apocalipse. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam melhor o livro de Apocalipse. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre Caiu a Grande Babilônia, Apocalipse 17, a partir do versículo 1. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Amém?